Olá, crianças! Um domingo abençoado para vocês. Aqui estou eu, tia Flávia, né? Mais um domingo, através aqui, ó, do celular, que por enquanto a gente não pode estar juntinho, mas a gente vai se comunicando por aqui. E aqui estou eu hoje para contar mais uma história da Bíblia para vocês, certo? Então vamos lá. Hoje eu tô com um ajudante aqui, olha, com o Simon. Estão com saudade do Simon também? Então vamos lá. Hoje eu quero contar para vocês uma história que fala do valor da amizade. Isso mesmo, do valor da amizade. Quem tem um amigo? Todo mundo tem um amigo, né? Às vezes a gente não tem vários amigos, tem vários colegas, mas pelo menos um amigo a gente tem, né? Aquele que a gente carrega aqui no peito. Mas antes da gente contar essa história, que eu tô aqui com os meus bonecos para poder ensinar, né? E contar a história para vocês, eu quero falar algo de domingo passado, que eu deixei um desafio para vocês e eu recebi a mensagem daquele que foi o vencedor da caixa de bombom, porque ele respondeu, né, aonde estava o endereço da nossa história da semana passada, que foi sobre a vinha de Nabote. E a mãe dele, né, porque ele é pequeno, fez ele assistir e colocou lá assim, ó, tá em 1 Reis 21, tia Flávia. E eu fiz assim, sim, isso aí, parabéns. Aí tem alguém que pode falar assim: ah, tia Flávia, mas foi a mãe dele que ligou. Sim, foi a mãe dele, porque quando as crianças são pequenas, é a mãe, né, que coloca lá no celular para poder assistir. Então, quando você já está maiorzinho, você pode ir lá assistir, né? Porque às vezes a gente passa tanto tempo vendo tantas coisas que não são legais pra gente e a gente não vai assistir a aulinha da escola dominical da nossa igreja? Não pode, né? Então, o Felipe Gabriel, ele assistiu, a mãe dele viu lá onde estava e ele foi o grande ganhador da caixa de bombom. Mas semana que vem tem mais. Então, nós vamos estar orando agora no começo por duas crianças, pelo Felipe Gabriel. E eu vou tirar um nome aqui, deixa eu ver quem saiu. Isabela, uma das nossas crianças. Vamos fechar o olhinho e vamos estar orando por essas duas crianças agora. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por mais uma escola dominical, porque nós temos esse meio aqui, Senhor, para nos comunicar, que é o celular, Senhor, e podemos usar ele, Senhor, de uma maneira tão gostosa, Senhor, que é de estarmos juntos e aprendendo mais da palavra do Senhor. Senhor, neste momento, eu também quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida do Felipe Gabriel. Ele, Senhor, que foi o grande vencedor do desafio da semana passada, e a caixa de bombom dele está aqui guardadinha. E também quero colocar nas suas mãos, Senhor, a vida da Isabela, Deus. Cuida dela, Senhor. Ela que já está quase uma adolescente, Senhor, mas, Senhor, que sentimos muita falta dela, Senhor, muita saudade, Senhor, porque sempre trouxe na nossa salinha muita alegria, Senhor, muita vida, Pai. Ser com ela, Senhor, ser com, né, cada lugar que ela estiver, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa estar sendo luz do mundo e sal da terra. Obrigada, Senhor, por mais um domingo. Amém. Amém, criança? Então, vamos lá. Voltando à história, eu falei para vocês que eu vou contar a história de uma amizade. E a amizade que eu vou contar hoje para vocês é uma grande amizade que a Bíblia nos conta, que é entre duas mulheres aqui. O nome de uma é Ruth e da outra é Noemi. Sim, elas têm uma grande lição para passar para a gente, sabia? Talvez alguma das crianças fale assim: tia, eu já ouvi falar na Ruth, na Noemi. Sim, mas a gente tem que estar sempre estudando a palavra de Papai do Céu, né?
e ver o que a gente sempre pode aprender daquela passagem, daquela mensagem, daquela palavra. E hoje eu quero falar sobre a amizade delas. E para mim falar sobre a amizade delas, eu preciso contar desde o começo como é que foi a história. Então, esse casal aqui, olha, Noemi e Elimeleque, né, moravam em Belém. Aqui é Belém, olha. Junto com os seus 2 filhos. Simon, pega os 2 filhos de Noemi e Elimeleque e põe aqui para as crianças verem, ó, bem aqui na frente. Os 2 filhos, homens. O nome de um, Quilom, e do outro, Titia até escreveu aqui, ó, fez uma cópia aqui, ó, porque são os nomes diferentes, né, que tem na Bíblia, que a gente fica assim, Elimeleque? Será que eu tenho algum amigo chamado Elimeleque? E o nome dos filhos é Quilion e Malom. Então, eles estavam em Belém. Belém é pro lado de cá, né, Simon? E eles resolveram ir para a terra de Moabe. Olha, vamos pelo caminho, vamos para a terra de Moabe. Para tentar, né, uma vida melhor. E quando eles chegaram lá, aconteceu algo muito triste. O marido da Noemi, o Elimeleque, ele faleceu e ela ficou com os 2 filhos dela. E eles conheceram, pega ali, sabe, 2 moças lindas e se casaram com elas, né? Toma aqui, sai, fica aí com a Ruth e com esse. Vamos mostrar ali para as crianças ali, ó. Os 2 filhos se casaram, bem pro lado de cá, que eles já estão aqui em Moabe, né? Os 2 filhos se casaram e ficou cada filho e Noemi. Só que na vida, né, a gente sabe que acontecem coisas tristes também. E o que aconteceu? Os filhos de Noemi também faleceram. E ela ficou aqui em Moabe com as 2 noras. Chega, Ruth, pra cá. Vamos ficar bem pertinho, né? Porque elas estavam tristes, muito tristes. E Noemi, mais experiente, mais velha, aconselhou as noras a cada uma voltar para a casa da sua mãe, falando: meninas, voltem para a casa de suas mães, pois já estou muito velha. Eu irei voltar para a minha cidade, mas não tenho, ela está falando, ó, vira para cá, ó, mas não tenho como sustentar vocês. E as meninas começaram a chorar muito, porque elas gostavam muito da Noemi, elas tinham Noemi como uma mãe. E elas choraram e não queriam ir, mas Noemi falou: já estou velha, não posso ajudar vocês. E nisso a Orfa foi embora. Só que Ruth teve uma atitude muito bonita com a sogra. Ruth falou assim: sogra, eu não vou embora. Aí elas se abraçaram, choraram e ela falou assim para a sogra: eu cuidarei de ti, porque onde a senhora for, eu irei. Aonde a senhora descansar, eu descansarei. E o seu Deus é o meu Deus. Isso foi o que Ruth, segura aqui para a mamãe, sabe? Isso foi o que Ruth falou para Noemi. Olha que coisa linda. E em momentos difíceis da nossa vida, chega para cá, momentos difíceis, segura para a mamãe. Aqui meu ajudante hoje, ó, de cá. Às vezes seria mais fácil para Noemi voltar para a família dela, para o pai, para a mãe, né? Lá, né? Talvez ela teria lá o alimento com muito mais facilidade do que estar morando com uma senhorinha que não tinha o que oferecer para ela. Mas ela pegou uma amizade, nasceu uma amizade, um amor muito lindo ali. E ela resolveu, né, no seu coração estar junto, e disse algo muito importante. Disse assim: o seu Deus é o meu Deus. Porque a família da órfã e da Ruth tinham outros deuses que não é o nosso Deus. Mas o Deus da Noemi é o nosso Deus. E Ruth tomou a decisão de servir o nosso Deus, que é o único Deus, o Deus verdadeiro. E elas ficaram, ó, juntinhas, mesmo na dificuldade.
Nós estamos passando por momentos difíceis agora e nós temos que ficar, né, bem atento a que tipo de amigo você está sendo, né, para o seu amigo. Você é um servo do Senhor, mesmo sendo criança. Você está sendo um bom amigo? Você tem orado pelo seu amigo? Ou não? Você tem feito coisas feias e talvez ele nem tenha vontade de, quando acabar tudo isso, de ficar perto de você. Presta atenção, hein? Porque Ruth, se ela fizesse, a Noemi, se estivesse fazendo coisas feias, Ruth não ia querer ficar pertinho dela. Então, a gente tem que prestar muita atenção, crianças, nas nossas atitudes, tá? Já pensou um amigo falar, eu não quero ficar perto daquele menino lá da igreja porque ele só faz coisas feias. Olha que vergonha. Mas Noemi não. Noemi, né, que servia o Deus que a gente serve, ao único Deus verdadeiro, a atitude dela era tão linda que Ruth quis ficar perto dela. A gente pode oferecer muitas coisas para um amigo, certo? Simon até falou assim, o amor, sim, o amor. A gente pode oferecer um abraço, uma mão estendida, um lanchinho. Mas tem uma coisa que a gente oferece para um amigo, né? Que a gente faz por um amigo, que é a coisa mais importante, que é apresentar o nosso Deus para esse amigo. Você já fez isso com algum amigo? Você já apresentou o seu Deus para o seu amigo? Noemi, no dia a dia dela, ela apresentou o Deus dela para Ruth. E Ruth passou a amar a esse Deus que é o nosso Deus e quis ficar pertinho. E elas voltaram para onde, Simon? Belém. Elas voltaram para Belém, juntinhas. Quando chegaram em Belém, aconteceu algo muito interessante. Elas voltaram para Belém. E a gente pode pensar, caramba, mas o que aconteceu? Será que elas morreram de fome? Não. Deus viu a atitude de Ruth, Deus viu a atitude de Noemi, sendo sempre temente a Deus. E ele honrou essas duas mulheres. O que aconteceu? Ruth se casou com um homem chamado Boaz. Sim. E ela continuou cuidando da sogra. E ela teve um bebê chamado... Era qual o nome, Simon? São uns nomes diferentes. Obed, né? Obed. Ela teve um bebê chamado Obed. Olha isso. E a gente pensa assim, gente, quem foi Obed? Obed foi o pai de Jessé e Jessé o pai de Davi. Olha isso. Davi, que a gente, né, tanto conversa sobre ele na nossa salinha. Davi. Então, Ruth foi a avó de Davi. E Davi, a gente lê na Bíblia que Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Olha que honra para Ruth. Olha que honra para Ruth, que poderia ter escolhido voltar para a família dela, para o Deus da família dela lá, mas o Deus da família, que a família dela, o povo dela, não servia ao nosso Deus verdadeiro, mas ela preferiu ficar com Noemi, porque ela viu que valia a pena servir ao Deus que a gente serve. Que o Deus de Noemi era o único Deus verdadeiro. E Deus a honrou, né? E hoje, se a gente olhar assim para a história e pensar assim, Ruth, nossa, Jesus faz parte da descendência de Ruth, porque Ruth é a avó de Davi. Então isso é muito maravilhoso, muito lindo. E sabe quem cuidou do bebezinho? Foi Noemi. Noemi cuidou como neto, porque já tinha ela como filha. E elas ficaram muito felizes e amigas e não passaram mais necessidade. E é isso que Deus faz, quando a gente faz as escolhas certas. Então, nesse domingo, que você aí, mesmo, tia Flávia, mas eu só tenho 7 anos. Sim, mas você precisa fazer escolhas a todo momento. Vou fazer algo que agrada ou que desagrada ao Senhor? Vou ir dormir logo ou vou orar primeiro? Vou comer logo ou vou agradecer a Deus pelo meu alimento? Vou chamar meu amigo para fazer algo agradável, bom, ou vou chamar ele para fazer algo feio? Já pode sim fazer as suas escolhas.
Desde pequenininho, na verdade, com 2, 3 anos, a criança já sabe o que é certo, né, o que está fazendo. Ah, isso aqui eu vou derrubar no chão, mas não é legal. Então, a gente, mesmo pequenininho, por isso que tia Flávia sempre fala para vocês, vamos escolher fazer o que é certo. Amém, crianças? E o desafio para domingo que vem, sabe, que tem mais uma caixa de bombom, vai ser vocês me dizerem, vamos ver, vai chegar no celular, vai apitar primeiro de quem? De qual criança? Em qual livro da Bíblia está escrita essa história que eu contei hoje, dessa grande amizade dessas duas mulheres? Né? Muito sofrimento que elas passaram junto, mas continuaram unidas e servindo ao Deus verdadeiro. Aonde está? E eu vou dar uma dica. Um dos nomes que eu falei aqui, ó, dos personagens, é o nome do livro. Olha que interessante. Então, aquele que falar primeiro vai ser o ganhador domingo que vem, né? Da caixa de bombom. Tá bom, criança? Ó, um beijão pra vocês. Tia Flávia tá com muita saudade, tá bom? Eu creio que em breve a gente vai poder estar juntinho novamente na igreja, né? E a gente fica assim com o coração apertado, mas aqui, ó, na nossa mente a gente não esquece de nenhum de vocês, tá certo? E vamos fazer a coisa certa. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Tchau!